Fala galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta. Que saudades que eu estava disso aqui, que saudades que eu estava de vocês. Galera, fiquei um tempinho fora aí essa última semana porque a gente estava gravando, assim, como vocês viram ali na comunidade. Primeira vez que eu coloco esse negócio de comunidade. Se você gostou, deixa o seu like, vai lá e comenta, compartilha. E a gente estava gravando um filme pra honra e glória de Deus também, um filme cristão. E teve vigília, teve premiação, ganhei prêmios de melhor espetáculo com os meus alunos. E tudo isso para a honra e glória de Deus. Né? Mas vamos ao que interessa, vamos à mensagem de hoje. Para a gente começar, como a gente sempre faz, a gente vai lá para Efésios. Efésios 2, do 8 ao 9. Vai falar assim: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Por que esse versículo hoje? Por que esse tema? Então, para a gente começar a compreender algumas coisas. Muita gente acaba se convertendo e às vezes acaba ficando cego. Essa é a verdade. Eu tenho sempre essa questão comigo, como ministro, como pessoa que está aqui compartilhando a mensagem de Deus, de falar assim, cara, a mensagem de Deus ela veio para nos libertar e não para nos prender. Muitas vezes a gente se pega preso a isso, né? Então por isso que eu acho muito importante falar sobre a reforma protestante. E por que esse vídeo específico durante essa semana? Para quem não sabe, né, dia 31 de outubro é comemorado o dia da reforma protestante. E qual que é o impacto que ela teve no cristianismo, né? Qual que é esse rolê histórico que acontece muitas vezes a gente estuda lá no ensino médio, estuda lá no ensino fundamental e com o tempo a gente acaba esquecendo sobre isso e foi um período realmente importante na história do cristianismo, não somente histórico como história, né, de passou da Idade Média para o Renascimento, mas realmente a nossa relação com Deus ela acaba mudando. Por quê? Porque durante muito tempo a Igreja Católica, né, eu não estou aqui para criticar nenhuma igreja, eu estou falando fatos históricos que realmente isso aconteceu, infelizmente, né, a Igreja Católica ela deturpou o Evangelho, né, a Bíblia, onde ela fazia coisas muito erradas aos olhos da Bíblia, aos olhos do que é realmente o Evangelho, né? Então a cobrança de indulgências e de toda aquela questão de você precisa pagar para ir para o céu, você precisa, né, fazer tal coisa, pagar penitência e tudo isso, sendo que não precisava. Né? Então eles ficaram durante do século V ao século XV, então são 10 séculos basicamente, onde eles ficaram pregando uma mensagem que ela era uma mentira. Né? Então o cristianismo ali de verdade, que surgiu com Pedro, né? Quando a gente fala de 2000 anos atrás, então Pedro, o cabeça da igreja, que começa a ter realmente essa questão da igreja física, né, o ministério que a gente fala da igreja, quando ele começa a desenvolver todo esse rolê, até o século V ficou ali legal, show, tanto que as pessoas eram perseguidas, né, os cristãos eram perseguidos na época, e depois do século V, a Igreja Católica ela tomou conta, onde realmente o cristianismo ele se tornou uma religião de Estado, digamos assim, né, onde realmente se você não era cristão, você era queimado, se você ia contra a igreja, você era queimado, você era perseguido, infelizmente usaram a religião como maneira errada. Até realmente ali no século XIV, século XV, que surgiu então Martim Lutero, onde ele era um dos padres, né, dessas pessoas que realmente estava ali com a Igreja Católica, mas ele começou a olhar de uma maneira diferente, falou, opa, pera lá, o que está acontecendo? Vocês estão pregando uma coisa que não está na Bíblia. Para quem não lembra, a Bíblia ela não era traduzida, ela somente tinha em latim, ou seja, então a galera ia para missa, ouvia a missa em latim, e poucas pessoas tinham acesso à palavra, de realmente entender o que estava escrito, e a partir de Martim Lutero, então ele é um cara que fala assim, opa, pera lá, não é isso que a Bíblia está escrito, né? Porque ele era um cara letrado, ele é um cara que realmente entendia do latim, do rolê todo, e fala assim, vamos traduzir para a galera, e aí ele, a partir daquele momento ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão, principalmente, e aí depois acaba sendo difundida na Europa toda até realmente chegar ao português como a gente conhece hoje aqui. Mas por que então eu gosto de falar sobre esse assunto? Porque é muito importante para a gente entender que, cara, a gente já passou por uma reforma protestante durante um tempo atrás, mas existe muitas pessoas ainda que parece que vivem nesse tempo de escuridão, nesse tempo de tipo, cara,
Não, eu preciso ir para a igreja todo final de semana e dar meu dízimo fielmente porque aí eu vou ser salvo. Sendo que a palavra de Deus ela vai falar, cara, não é por meio das suas obras, para que ninguém se glorie. Né? Então, quando Paulo coloca aí seus Efésios, é justamente para isso. Então, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, Deus dá a salvação a nós através da nossa fé, através da graça dele. Né? Então, nós não somos merecedores da salvação, nós não somos e não é a nossa boa ação. Ah, eu vou lá ajudar o mendigo hoje lá para agora eu tô com o meu lugar no céu garantido. Ah, eu vou ajudar a causa de repouso para garantir meu lugar no céu. Cara, isso é muito bom, porque Tiago, se não me engano, vai colocar lá que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos praticar as boas ações, precisamos praticar as obras, mas a salvação vem pela fé, pela graça. Então a gente precisa entender que Martinho Lutero ele lutou contra a igreja, ele foi perseguido pela igreja, ele deixou as 95 teses. Onde eu estou com a minha colinha aqui, eu vou citar algumas teses, quando ele coloca lá os pilares da reforma, digamos assim, né? Então ele vai colocar assim, sola escritura, então somente a escritura, né? Onde a Bíblia é a autoridade final. Cara, tá escrito na Bíblia? Não, não tá. Então vamos rever o que está escrito lá para realmente, porque a gente entende, nós como cristãos, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é aquilo que Deus nos deixou para a gente interpretar e seguir de acordo com a vontade dele. Ou seja, cara, se o pastor, se o padre está falando alguma coisa que não está na Bíblia, opa, pera lá, a autoridade final é a Bíblia, porque a Bíblia foi deixada por Deus. Ah, mas a autoridade é levantada também por Deus. Sim, a Bíblia também vai falar sobre isso. Só que se a gente tiver que olhar pastor, Bíblia, qual que é a autoridade máxima, vai ser sempre a Bíblia. Né? E existe essa dificuldade muitas vezes hoje dos crentes, dos cristãos, de realmente ler. Né? Então a gente tem hoje, graças a Deus, primeiramente, depois ao Martinho Lutero, que rompeu com essa tradição do latim e vamos traduzir a Bíblia para que a gente pudesse ter livre acesso a isso, né? Para que a gente pudesse interpretar da nossa forma e ter a nossa fé diretamente ligada com Deus. E aí nós temos aqui sola fide, né? Que somente a fé. Então somente a fé em Cristo, depois sola gratia, que é somente a graça, e sole Deo glória, então glória somente a Deus. São os principais pilares da reforma protestante, onde a gente traz então a fé, a graça e a glória somente a Deus e a Escritura como essa palavra final, digamos assim. E aí nós temos então essa importância, realmente essa ressignificação da fé pessoal, né? Então a princípio, lá na Idade Média, a gente tinha lá esse momento de fé, de comunhão somente com a igreja, onde o padre falava alguma coisa, a gente falava amém e é isso. Continua sendo assim? Em partes, né? Por quê? Porque realmente a gente entende que a comunhão ela precisa existir, essa comunhão com o corpo de Cristo, de estar na igreja, isso é muito importante. Até porque Paulo vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se a gente não ouve alguém falando, como é que a gente vai conseguir alimentar a nossa fé para que a gente acredite naquilo que vem da parte de Deus? Mas ao mesmo tempo, com a reforma, a gente entende que existe essa ressignificação da nossa fé individual, assim como já aconteceu com o rompimento do véu quando Jesus Cristo ele ressuscitou, né? Então, se a gente parar para analisar o que acontece ali essa ruptura da Idade Média com o Renascimento a partir da Reforma Protestante é o que? É realmente, cara, resgata aquilo que Jesus já tinha deixado para gente. Né? Então o Velho Testamento ele vai falar que somente o sumo sacerdote tinha acesso ao templo, ao lugar santíssimo, né? E depois que rasgou o véu do templo, onde Jesus, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, Jesus ele veio realmente para deixar livre acesso ao Pai. Então a gente não precisa mais de um líder religioso somente para falar assim, ah, pastor, ou padre, ora por mim, reza por mim, cara. A ligação aqui é direta. Então é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça para a gente se relacionar cada vez mais com Deus. E aí nós temos a influência na educação e a leitura da Bíblia, né? Justamente porque a partir do momento que ela é traduzida, a gente começa a entender cada vez mais a Bíblia no nosso idioma e a gente começa a compartilhar ela cada vez mais. E aí nós temos o impacto na liberdade religiosa e consciência cristã, né? Então essa questão de realmente eu sou livre para levar o evangelho, eu sou livre para praticar a minha fé, sem necessariamente passar por um aval de alguém.
nesse sentido, né? Então eu não preciso passar por um aval do padre, do pastor, cara, minha fé tá ligada com Deus, é isso. Claro que a gente volta a repetir, a gente precisa ter essa consciência de que fazer parte da comunhão do corpo de Cristo é de suma importância. Mas a gente precisa entender que Jesus ele nos fala também que vá ao seu quarto, fecha a porta e ali tem o teu lugar secreto, né? Essa relação de Deus diretamente você e Deus e não somente você e seus irmãos com Deus. Né? Muitas vezes Deus ele quer revelar coisas a você que não vai revelar para o seu irmão. E como que ele vai revelar se você só busca ele junto com seus irmãos, né? Busca ele sozinho também, porque a partir desse momento Deus começa a falar cada vez mais com você. Né? Então eu acho que esse vídeo ele vai ser um pouco mais curto, justamente para que realmente a gente possa cada vez mais entender, né? O que que foi essa reforma, o que que foi todo esse rolê histórico, que ele não fica somente na história, mas ele fica na história da igreja, na história da nossa espiritualidade, na história daquilo que a gente é livre hoje para fazer, quando a gente trata, né, século XXI, por que que a gente vai remeter a século XIV, século XV, século XVI, que foi todo esse período de trevas e essa transição de realmente Martim Lutero, depois vem Calvino, depois vem todas as outras linhas teológicas para cima da gente. Mas uma das coisas é importante, é entender que essa reforma protestante ela vem não de forma de protesto, de raiva, mas de uma forma de protesto. Opa, pera lá, o que está escrito na Bíblia? Eu acho que nós, como cristãos, nós precisamos ter essa consciência o tempo todo. Né? Quando a gente escuta alguma coisa, tanto de pastor quanto de pessoas leigas mesmo, a gente fala, opa, pera lá, o que está escrito na Bíblia? Né? Então, a gente precisa entender que a nossa base é a palavra de Deus. É entender que a gente precisa estar lendo todos os dias e é por isso que eu te encorajo a ler também, né? Eu sei que é difícil muitas vezes a gente na correria do dia a dia, mas cara, é tudo uma questão de prioridade. O que que você prioriza na sua vida, né? Eu sei que hoje eu priorizo a leitura da Bíblia, eu leio todos os dias. E eu falo isso com orgulho agora. Por quê? Porque até um tempo atrás eu não lia isso todos os dias. Eu falo, cara, eu sou cristão desde criança, mas eu não tinha esse hábito de ler a Bíblia todos os dias, de me relacionar com Cristo, de falar assim, Jesus, revela a sua palavra para mim, por favor, estou aqui só eu e você, né? Colocar um louvor, colocar o nosso coração realmente, os nossos ouvidos dispostos a ouvir aquilo que Deus quer falar a gente, porque muitas vezes a gente vai a Deus só para pedir as coisas, né? Ah, Deus, eu quero, peço tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e tem horas que Deus fala assim, cara, você vai deixar eu te responder, você vai deixar eu falar, né? Então a gente precisa ter essa consciência de buscar a Deus e entender que essa reforma ela serviu também para isso, né? Ela serviu para essa individualidade, assim como Jesus Cristo já tinha pregado isso para a gente, né? Hoje vocês são chamados de filho, né? Então a gente não entra só como servos, a gente continua sendo servo, mas a gente é filho. Né? Então a gente tem esse livre acesso ao Pai. E volto a repetir então o versículo, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que nem ninguém se glorie. Né? Então essa importância de realmente entender qual que foi essa questão da reforma protestante, porque é pela graça, é pela fé. E glórias a Ele, né? Porque não por obras para que ninguém se glorie. Então a gente não vai ser salvo por ajudar pessoas, a gente não vai ser salvo por fazer outras coisas. É importante, com certeza é muito importante. Mas não é por conta disso, é por conta da nossa fé, por conta da graça dele por meio da nossa fé. Então é isso que a gente precisa ter no nosso coração, ter na nossa mente. Se você quer aceitar Jesus, cara, esse é o momento, corre por os braços do Pai. Né? Se você precisa de ajuda com alguma coisa, deixa nos comentários aqui, a gente entra em contato com vocês. Né? Quem quiser seguir no Instagram, segue no Instagram lá também, chama lá. E é nóis. Beijos, abraços e até o próximo vídeo.